Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, processualista, atuante na seara de busca e apreensão, sobretudo em prol do devedor que teve ou está na iminência de ter seu veículo apreendido. No último vídeo falamos sobre as teses, né, e o seu impacto no tempo. Surgiram alguns questionamentos, tais como, doutor, por que determinadas teses, né, demandam mais tempo e outras teses demandam menos tempo? Isso está atrelado, né, obviamente, ao procedimento que será aplicado e à consolidação de entendimento que será aplicada, né, diante de uma determinada situação. Exemplo, né, teses que têm um caráter mais subjetivo demandarão mais tempo. Teses que têm um caráter mais objetivo demandarão menos tempo. Vamos lá. Como assim? O tema repetitivo de ordem 28, ele diz que o reconhecimento da abusividade nos encargos remuneratórios e capitalização durante o período de normalidade afasta a mora. Né? A mora, como a gente já viu e algumas vezes aqui no canal, segundo o artigo 3º, é um do Decreto-Lei 911 de 1969, é um pré-requisito da ação de busca e apreensão. Então, a partir do momento que há o reconhecimento da abusividade, afasta-se a mora, afastando-se a mora, devolve-se o carro. Certo? Joia. Porém, né, o julgado que deu origem a essa tese, ele diz que a abusividade deverá ser apreciada conforme o caso concreto. Ok, como assim o caso concreto? Cada juiz terá a liberdade para julgar abusivo aquilo que o seu âmago, aquilo que a sua experiência dizer que é abusivo. Né? Então, veja, é facultado ao juiz entender se aquilo é abusivo ou não, né? E cada tribunal, melhor dizendo, tem um conceito diferente de abusividade. Ou seja, há um grau de subjetividade muito grande. E, além disso, há também a questão de tribunais. Né? Existem tribunais que julgam de uma forma, tribunais que julgam de outra. Isso acaba trazendo uma baita insegurança jurídica. Né? Então, dependendo da tese, né, ela tem um grau de subjetividade maior. Por exemplo, a abusividade. A abusividade, né, é uma questão subjetiva, o juiz entende se aquilo é abusivo ou não, ótimo. E também tem depois a questão da adequação, né, do procedimento. Tribunais entenderão que a utilização e interposição de recurso de agravamento contra uma decisão que sequer analisou o contrato ainda, ela não é, né, por si só. Ela, na verdade, ela viola, né, a questão da supressão de distância. Né? Ela aplica, né, melhor dizendo, a supressão de distância. Então, tem um grau subjetivo muito grande. Agora, outras questões envolvendo uma maior objetividade, por exemplo, notificação. Né? A notificação, geralmente, não depende de uma dilação probatória ou uma cognição subjetiva. Né? A constituição da mora, né, envolvendo o vício de notificação, ela é bastante objetiva. Por exemplo, né, diz lá o Decreto-Lei 911 de 1969, artigo 3º, né, ou artigo 2º, parágrafo 2º, bem como o tema repetitivo 1030, se não me falha a memória, que a mora decorrerá sem vencimento, devendo ser, portanto, e o qual, né, será comprovado, essa mora deverá ser comprovada por meio de aviso de recebimento que será endereçado ao endereço do devedor fiduciante, né, constante segundo o contrato. E o que acontece? Diante de uma situação em que a notificação ela é enviada para um endereço estranho, diferente do contrato, essa ação de busca e apreensão ela deve ser julgada improcedente. Né? Alguns juízes, de forma errônea, acabam determinando a emenda inicial, né? Fazendo com que haja a juntada de uma nova notificação que constitua o devedor imóvel. Todavia, no meu entendimento, isso é equivocado porque, segundo a súmula 72 do STJ, né, a constituição da mora é prescindível. Né? Ela é imprescindível a ação de busca e apreensão, ou seja, ela deve acontecer antes da ação de busca e apreensão e não durante. Tá? Então, temos essa situação. Né, em que peça seja subjetiva essa parte ali de reconhecer ou não a possibilidade de juntado com a emenda inicial, a questão de envio dessa notificação para o endereço certo, ela é bastante objetiva. São pouquíssimos os casos, são raríssimos os casos. Aqui no escritório a gente só teve, acho que um caso, né, em que a notificação foi enviada para um endereço estranho e o juiz não reconheceu pela sua irregularidade. Tá? Foi um caso no Tribunal Paulista, né, infelizmente foi... É um caso que me tocou bastante, a gente está recorrendo dessa situação ainda, mas a notificação foi enviada para um endereço estranho, a relação contratual recebida pela mãe da parte, e o juiz reconheceu pela validade, depois o tribunal reconheceu pela validade também. Enfim, então é uma situação bastante delicada. Né? Houve uma relativização daquela notificação, mas no geral, né, vícios de notificação são resolvidos de forma bastante célere e bastante rápida. Tá? Então,
Em um caso demanda uma análise subjetiva, outro uma análise objetiva. Né? Haverão outros vícios, por exemplo, falsidade de assinatura, que demandarão, por exemplo, né, a dilação probatória, né, eventualmente uma perícia grafotécnica, que também há de demorar um pouco mais. Então, dependendo da questão da prova, né, ou do grau de entendimento daquela determinada matéria, haverá uma maior ou menor espera na duração do processo. Tá? Já a gente fica por aqui, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.